Nós apresentamos recentemente uma emenda que está tramitando na casa e que, na verdade, ela trata objetivamente dessa questão de auxílio alimentação. Porque o problema que nós temos no Estado, e quase que em todos os estados brasileiros, é privilégio entre os servidores. O que ocorre, na verdade? Os poderes que não têm a obrigação de arrecadar, eles dão aumento de ticket para os seus servidores de acordo com o interesse deles, chegando aqui no Espírito Santo o Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas a pagar R$ 1.070 de ticket de alimentação. A nossa emenda, ela trata de aqui condicionar que é a partir, se ela fosse acolhida, que todos os poderes teriam que assinar uma lei conjunta. Porque não é justo você ter servidores de elite e servidores que são tratados diferenciadamente porque não têm poder financeiro para poder cobrir aquilo que os outros poderes, pelo fato de ter 1.000 servidores em cada um deles, possam esbanjar de recurso público privilegiando os seus servidores. O nosso ticket de alimentação mesmo aqui da Assembleia é R$ 1.030. E nós temos que mudar essa realidade. E como muda essa realidade? É congelando esses tickets de alimentação de 1.000 até o servidor do Executivo chegar a esse valor. Aí sim se pratica justiça. E obrigar que todo aumento de ticket seja feito por lei conjunta, que é o que garante a lei federal. É só o Espírito Santo que não usa desse expediente. E aí nós ficamos em choque. O Executivo tem limite de recursos para fazer o ticket de acordo com os outros poderes, e aí nós vivemos uma vida de servidores de classe A no Espírito Santo com relação a ticket e servidores de classe B. Eu aprendi na vida pública que nós temos que ter opinião. As pessoas que estão nos observando cobram opinião, a nossa posição, o nosso raciocínio, nosso pensamento sobre assuntos importantes e relevantes como esse. Eu tenho a minha opinião. Até porque recebi ontem, nos corredores da Assembleia, uma carta de vários sindicatos, uma carta aberta ao público, e eu fiquei de me posicionar e de respondê-los. O discurso mais fácil de se fazer é o discurso de um ticket acima de R$ 1.000. Esse é o sonho de todos os deputados para com o servidor. Esse é o sonho de todo servidor. O debate que foi travado aqui hoje, deputado Éric, foi um debate de alto nível. As emendas propostas, os registros de valores, o contraponto do líder do governo em relação ao valor que é possível, o registro que precisa ser feito de que o governo poderia sim continuar tramitando com ação e não dar o reajuste agora. E eu tenho isso como uma marca na minha vida pública, é preciso reconhecer. Outros não fizeram e o governador do estado nesse momento faz. Então, quando a gente critica, é importante fazer o registro, e mesmo que pouco, é importante. Estou com o deputado Anivaldo em relação à equiparação, deputado Éric, dos poderes. Entendo que o parlamento precisa fazer esse debate. Ninguém está aqui pleiteando ticket de R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.300, não é esse o caso. As nossas discussões e as nossas emendas foram num outro sentido. Quando se diz, e aqueles que estão em casa, sobretudo aqueles que são funcionários do Executivo, quando se diz, e o governo afirma, que quem tem salário de até R$ 2.000 pode ter um ganho real de até 10%, não é verdadeiro. Porque o auxílio está vinculado à carga horária e não ao salário recebido. Por isso eu volto a afirmar, grande parte dos professores, coordenadores de escola, pedagogos, agentes de suporte, terão um auxílio alimentação na casa dos R$ 130 aproximadamente. Não será de R$ 220. Aquilo que o deputado Anivaldo frisou e que eu disse também,
nos outros poderes, independente da carga horária, o auxílio é o mesmo. Por isso fizemos uma emenda para que o auxílio fosse de R$ 220, independente da carga horária, como ocorre aqui na Assembleia Legislativa, aliás, aqui na Assembleia, assim como no Tribunal de Justiça, até quem não cumpre o horário recebe o ticket igual aos outros. Não há ganho real. Isso não é levado para a aposentadoria, por exemplo, vai ser retroativo ao começo de agosto. Quem se aposentar em dezembro vai receber esse auxílio até dezembro e acabou. Considerando que os funcionários públicos estão sem aumento a essa quantidade de tempo inteiro, isso é quase uma esmola. Porque, por exemplo, os professores com 25 horas ou 30 horas que receberão R$ 30, terão que se alimentar então com R$ 6 por dia. Então, aqui alguém diz, porque nesse momento e tal, enquanto outros estados estão pensando em tirar, o governo está fazendo. Então, é uma luta histórica o auxílio alimentação, porque o atual governador, que governou de 2002 a 2010, em grande parte em épocas das vacas gordas, né, com dinheiro jorrando e tal, porque lá atrás isso não foi feito? Porque o valor é muito ínfimo. R$ 220, deputada Luzia. São, em média, 22 dias de trabalho. R$ 10 por dia. O que o deputado Majewski falou aqui é a mais pura realidade. Eu tenho demanda do Sindicato da Polícia Civil, Sindipol, e de todos os servidores. Deputado da Vitória, R$ 10 por dia, deputado. Hoje não existe ticket no poder público, um almoço de R$ 10 em lugar nenhum. Você come, deputado Janete, no restaurante popular. Mas é inadmissível, depois de tanta luta, o governador mandando esse projeto, porque foi condenado o deputado da Vitória. Porque a justiça determinou, depois de muita luta dos servidores. É até uma afronta à dignidade do servidor, esse valor, deputado da Vitória, deputado Marcos Bruno. O que um policial, um servidor, um professor, um médico vai comer com R$ 10? É difícil, deputado Ismael, mandar um projeto para R$ 10 de alimentação por dia a um servidor que trabalha o dia todo, deputado Majewski. É absurdo. Chega a ser até imoral. É dizer que os servidores são todos mendigos. O governador está fugindo da realidade. Fez um teatro grande porque foi condenado, não tinha mais jeito. Desse projeto 281/2017, de origem do governador do estado do Espírito Santo, que trata sobre o benefício aos servidores públicos estaduais do auxílio alimentação. Eu ouvi atentamente aqui o deputado Sérgio Majewski e o deputado Euclério Sampaio. Várias emendas foram sugeridas, inclusive a nossa emenda. O deputado Sérgio Majewski trouxe aqui um questionamento sobre a carga horária dos servidores do governo do estado, que são diferentes. Nenhum outro poder se paga o auxílio alimentação no valor diferente. Por que que no governo do estado, que está agora, depois de uma luta de 3 anos, que o governador foi condenado, ele foi condenado a pagar este direito dos servidores públicos. Ainda bem que a imprensa do nosso estado acabou com a festa do governador, o Século Diário, a Gazeta, que fez uma festa para falar que ia indenizar 43 mil servidores com auxílio alimentação. Olha, isso é brincar com o sentimento do trabalhador, que já não aguenta mais menosprezo e ser massacrado no estado do Espírito Santo. O governador anda pelo estado afora anunciando que fez o ajuste fiscal. Precisava, pelo menos, deputado Torico Ferraz, de humildade. Porque Vossa Excelência presidiu essa casa, Vossa Excelência conversou comigo, teve o meu voto. Isso foi uma ação em conjunto do Estado do Espírito Santo. Ninguém sozinho consegue resolver as questões da Assembleia, foi parte. Hoje tem pouco dinheiro, mas teria reajuste fiscal. Nós teria, com reajuste fiscal, no mínimo, que cumprisse a Constituição e dessa reposição salarial das perdas inflacionárias. Agora vem com uma obrigação que não cumpriu lá atrás, que há 20 anos é R$ 136. Bom, eu vou começar, deputado Euclério, pelo ideal. O ideal seria que nós dessemos um ticket aqui superior a R$ 800. Esse é o desejo do senhor governador, esse é o desejo do governo.
que infelizmente não é possível por conta da nossa realidade financeira do Estado do Espírito Santo. E eu vou começar por aqui, lembrando que no mesmo dia em que foi anunciado o auxílio alimentação concedido pelo Estado do Espírito Santo, o jornal Estado de São Paulo publicava matéria que fazia o contrário, previa a extinção do auxílio alimentação naquele Estado tão poderoso. Se é difícil conviver com um pouco que nós estamos propondo, seria pior ainda conviver com a ausência desse benefício. É verdade que uma ação judicial foi impetrada, é verdade. Também é verdade que caberia recurso. Então, o governo antecipa, elimina o prosseguimento da ação judicial para que fosse estendido o benefício aos servidores do Estado que recebem por subsídio. Porque o tema da judicialização não é a concessão ou não, é conceder parcialmente para quem recebe salário ou para quem recebe subsídio. Agora o governo deixa de recorrer, antecipa, portanto, a concessão do benefício para aqueles servidores e aquelas servidoras que recebem por subsídio. Nós ainda, alcançando e incluindo matérias dos nobres parlamentares, as emendas do deputado Nunes, que tem referência à garantia do auxílio no valor total para quem acumula cargos, a emenda que inclui os servidores em designação temporária do Estado do Espírito Santo, está expresso na lei. Os policiais da reserva que estão em atividade também foram alcançados na lei. E agora que também, para atender, a deputada Janete apresentou uma emenda colaborando, mudando o regime de cálculo de 8 horas diárias para 40 horas semanais, beneficiando quem trabalha por escala. E agora eu quero, para atender uma deputada Gildevan Fernandes, com a permissão de Vossa Excelência e o pedido para que fosse acatado, para atender o Sindiúpes, a seguinte emenda, uma inclusão do parágrafo 6º no artigo 2º, que diz o seguinte: na composição da jornada semanal prevista no parágrafo 1º deste artigo, será considerada a carga horária especial estabelecida pela Lei Complementar número 115, de 13 de janeiro de 98, ou seja, para efeitos de proporcionalidade, nós vamos reconhecer a axé dos servidores, professores da rede pública do Espírito Santo. Parece muito pouco, e verdade, para quem recebe é muito pouco, mas isso gera um impacto de 143 milhões nos cofres do Estado do Espírito Santo. Para quem acompanha a evolução das contas do Estado, nós tivemos uma receita corrente líquida no ano de 2016 de 11 bilhões de reais, que por outro lado parece muito dinheiro, mas é igual à receita corrente líquida verificada no ano de 2009. Deste ano para cá, as despesas vêm aumentando e a receita seguiu, a partir de 2014, um fluxo contrário. Então, não seria mérito nenhum fazer o dever de casa, não fosse uma realidade tão dura como essa. Diante dessa realidade, conseguir fazer economia para que realmente a gente consiga recursos para fazer a entrega de um benefício como esse, numa travessia de grande dificuldade como essa, em que as contas do Estado estão aí para todos nós podermos apurar. Há quem discuta os valores que são destinados nessa ou aquela rubrica do orçamento, o que é legítimo no entendimento de cada um, mas nós entendemos que é sim um gesto efetivo do governo em direção ao reconhecimento, se não com a quantia ideal, e a gente reconhece que não é o ideal. Eu não estou aqui para fazer o debate de que não se deveria ser mais, claro que deveria ser mais. Infelizmente, nós estamos condicionados à nossa realidade. É melhor dar um aumento, dar um benefício pequeno, mas pagá-lo, do que fazer como outros estados que concederam grandes benefícios e não conseguiram arcar. É importante que nós sejamos coerentes. Os deputados têm que ser coerentes. Independente que, e muitas vezes, se oponha à posição do governo. Eu acho, por uma questão de coerência, que esse projeto aqui, oriundo do Executivo, deputado da Vitória, deveria ser um projeto onde todos os 30 deputados, coerentemente, deveriam vir aqui da tribuna desta casa e elogiar
Elogiar o governo. Eu, quando precisa vir aqui e criticar o governo, eu critico. Esse auxílio alimentação tão importante para os funcionários, um valor que pode ser dado. O que adianta dizer que vai dar 2 mil, 3 mil e não pagar? Aí seria um governo irresponsável, deputado Gildevan. Mais uma vez estamos vindo aqui, estaremos realizando nesse próximo mês um grande seminário sobre a questão agroecológica. Quando qualquer pessoa procura o médico, a primeira orientação que o médico dá para os pacientes é mexer na alimentação da pessoa. Começa a perguntar que tipo de alimentação ele está consumindo. E começa, antes de receitar os medicamentos, começa a dizer o que é que ele tem que eliminar na sua alimentação para que ele possa resgatar a sua saúde. Se é uma questão de saúde no sentido da glicose, ou no sentido do excesso de peso, ou no sentido também de infarto, etc, etc, etc. Todos os médicos, quando você vai, e se ele está pretendendo ter um resultado com o seu paciente, a primeira coisa que ele mexe é na alimentação. Então não é difícil entender que nós estamos ficando doentes por causa da alimentação. Nós estamos adoecendo e a nossa sociedade está doente porque o alimento que consumimos é um alimento que faz mal à nossa saúde. Às vezes é o excesso de carboidrato, às vezes é o excesso de gordura, às vezes é o excesso de açúcar, etc, 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 etc. E muitas vezes esse alimento está envenenado, quase que sempre. O excesso de veneno que se aplica nas verduras, o excesso de veneno que se aplica nos legumes, o excesso de veneno que se aplica para a produção de feijão, para a produção de arroz, enfim, o excesso de veneno que se aplica na fruticultura. Muitas vezes não se observa nem sequer o tempo de carência de cada produto. Falar em saúde, pensando no hospital e não pensando na prevenção, e na prevenção de uma segurança alimentar com mais rigor e mais qualidade, é hipocrisia. É você gastar com médico, é você gastar com medicamento, é você ficar refém das empresas que produzem medicamento. Aliás, tem empresa que produz o veneno e produz o medicamento e agora também está dominando a produção de sementes. Então nós estamos nos transformando num grupo de escravos do capital, que usa a nossa vida, usa os nossos corpos para fazer as suas experiências e para ganhar dinheiro. Portanto, nesse próximo mês, estaremos realizando com todo o Estado, e principalmente lá no norte do Estado, mais um grande seminário discutindo principalmente essa questão da agroecologia, do alimento saudável, da participação popular, das iniciativas com as sementes crioulas, das iniciativas em diversos espaços do Estado. Em novembro de 2015, nós fomos surpreendidos pela negligência da empresa Samarco, quem não se lembra disso, que despejou 35 milhões de rejeito de minério no Rio Doce, na costa capixaba, além de tirar a vida de 20 pessoas naquele acidente. Ontem, pouco mais de 1 ano e 9 meses, depois do maior crime ambiental do Brasil, a Justiça suspendeu a ação criminal contra 21 pessoas e 4 empresas. Segundo a defesa dos acusados, escutas telefônicas teriam sido realizadas fora da data concedida pela Justiça e conseguiu suspender a ação criminal. As 21 pessoas são acusadas de homicídio qualificado com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Todos respondiam ainda por crimes de inundação, desabamento, lesão corporal e crimes ambientais.
caso seja constatado a legalidade nas escutas e continuidade do processo, os acusados podem ir a júri popular e pegar até 54 anos de prisão. A Justiça também multou as empresas em 2,2 bilhões de reais, mas até hoje nenhum centavo foi pago pelas empresas que têm um arsenal de advogados, um batalhão de advogados para se defenderem. Por negligência de uma empresa que buscou lucro sem garantir a segurança do seu serviço, 20 famílias perderam seus entes queridos. Quantas pessoas perderam casas, comércio, seu sustento e hoje não sabem mais o que fazer ou vivem de uma pensão, muitos abaixo que ganhavam anteriormente. Regência praticamente acabou após a chegada da lama. Comerciantes foram prejudicados e o tão famoso, pelas suas belas praias, hoje vive às moscas. Como presidente da Comissão de Representação, conduzimos aqui nessa casa uma frente parlamentar e fizemos com que o papel do governo, que deveria ter cobrado com mais ênfase, nós fizemos aqui por essa casa. Agora, nós estamos aí na fila da CPI da lama, para poder cobrar, inclusive, a instituição Renova, que tem conduzido os recursos que chegaram a essa instituição para beneficiar algumas famílias. Não parece que a intenção é somente de indenizar as famílias para que elas fiquem caladas, com tanto prejuízo que tiveram nas cidades que cito aqui, só no Espírito Santo, Linhares, Colatina, Baixo Guandu e Marilândia, mas quantas outras em Minas Gerais. A nossa parte aqui é nós fiscalizarmos, já que a Justiça ainda está indecisa da responsabilidade criminal e também ambiental nessa empresa, é a Assembleia cobrar que pelo menos o passivo ambiental e das famílias do nosso povo capixaba sejam responsabilizadas, porque até agora nenhum centavo chegou a essas famílias, deputada Eliane. Nós no Brasil ainda, em grande parte, hoje o país conta com aproximadamente 210 milhões de habitantes e com um índice muito elevado de pessoas que não tiveram a oportunidade de ter uma escolarização mais elevada. E ainda padecemos do fato de que a qualidade da educação é muito ruim no Brasil. Então, mesmo aqueles que tiveram a oportunidade de algum grau de escolaridade, a maioria se escolarizou mal devido à qualidade da educação. E por isso, e também não só por isso, parte da população brasileira, ela sequer consegue saber exatamente para que existem as instituições brasileiras. Para que existe o Poder Judiciário, tribunais de conta, ministérios públicos, assembleias legislativas e quais as reais funções desses órgãos. Nas democracias mais desenvolvidas, as instituições também falham, onde tem seres humanos, obviamente, que as falhas sempre existirão. Mas no Brasil é impressionante como as instituições, elas passam longe de cumprir os seus verdadeiros papéis, e isso inclui-se o Poder Legislativo também aqui do Estado, mas causa espécie quando a gente vê o que aconteceu mais uma vez essa semana, com a questão da suspensão do processo, por tempo indeterminado, do processo da Samarco. As pessoas dizem, porque o rigor da lei, etc, etc. A coletividade, ela tem, seja através das leis, da Constituição, ela precisa, os interesses da coletividade precisam ser sempre observados em primeiro plano. Não é admissível que uma empresa que tenha provocado o maior acidente não, que aquilo nem poderia ser chamado de acidente, o maior crime, muito bem, deputado Freitas, o maior crime ambiental desse gênero, em escala global, agora tenha o inquérito suspenso. E é claro, quando a gente imagina que o Brasil caminhou um pouquinho, as instituições vão começar a funcionar, as leis vão começar a funcionar, os homens públicos vão começar a funcionar, vem um balde de água fria.
porque essa seria a grande oportunidade de mostrar que realmente o Brasil está em um novo caminho, num novo patamar, numa nova era, onde a lei vale para todo mundo. Do primeiro Fórum Legislativo Interestadual de Desenvolvimento Sustentável. Nós estamos fazendo esse fórum através da CIP Rio Doce, em parceria com a Câmara Municipal de Baixo Guandu, junto com a Câmara Municipal de Resplendor. Então, os vereadores ali da região do nosso Vale do Rio Doce, né, da deputada Vitória, estão organizando, estão animados, e nós vamos ter ali, nesse fórum, diversos debates. Quero aqui dizer para os senhores que a primeira palestra vai ser do nosso secretário da mesa, deputado Enivaldo dos Anjos. Em seguida, nós vamos ter um tema importante também, que é uma palestra da doutora Márcia, que é pesquisadora titular da Fiocruz, vai falar sobre o monitoramento de animais na bacia do Rio Doce, e também vamos tirar dali uma carta para que nós possamos levar decisão para diversos órgãos, para diversas autoridades. Nós vamos ouvir a Fundação Renova, que foi criada através do TAC, junto com o governo do Estado do Espírito Santo, governo de Minas, Ministério Público, e nós vamos ouvir da Fundação Renova e cobrar dessa fundação a execução da recuperação da nossa bacia. Eu também, como membro da CIP, também acompanhando os ribeirinhos nos últimos meses, do sofrimento daquele povo, estarei lá com certeza, já confirmei a minha presença, inclusive vou levar um representante também da região, que vem sofrendo muito com essa questão aí do nosso Rio Doce, que está morto, e precisamos ressuscitá-lo, na verdade. Então, há necessidade dessa discussão e vamos acompanhar de perto. Há necessidade de se acompanhar e se evoluir muito mais, né, nessa questão. Porque o Rio Doce, desenvolvimento sustentável não existe mais. E há necessidade de revitalizar o nosso Rio Doce. Muito obrigada. Quero dizer que o apoio desta casa aqui tem sido incondicional, de tanto da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, como da Assembleia de Minas Gerais. Nos últimos anos, a CIP buscou alcançar um novo formato, a fim de apresentar uma resposta positiva para a população da bacia do Rio Doce. E para que isso fosse possível, direcionamos a comissão a exercer seu papel articulador no contexto nacional e estadual. Há uma resposta. Hoje, os municípios que estão no entorno do Rio Doce, Minas Gerais e Espírito Santo, podem acionar com projetos 4 ministérios, principalmente o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Cidade, o de Infraestrutura e ainda o Ministério do Turismo. Tenho certeza que vamos levar também essas incertezas dos nossos municípios que estão sofrendo tanto. É muito sofrimento junto. Nós vamos trazer, se Deus quiser, pelo menos as informações que nós podemos realmente buscar junto aos nossos palestrantes que estão lá, junto à sociedade como um todo. Nós temos que trazer resposta que realmente dê àqueles munícipes condições de respirar.